Olá, meu amigo. Você tem certeza que quer ser um programador Java? Então vamos ver se você leva jeito. Resolva o desafio da aula de hoje. Com os conhecimentos de I/O, string, tokenização e orientação a objetos que você adquiriu nesse curso, crie um programa com dois métodos. Um para gravar uma lista de contas bancárias em um arquivo de texto sequencial. E um outro método que vai ler esse arquivo texto e carregar os objetos de conta novamente na memória. Você já construiu uma classe de conta. Ela tem dois atributos, cliente e saldo. Para essa aula, crie esse aplicativo com o nome arquivo3. Adicione o método main para testar o seu aplicativo. E a classe conta que você vai trabalhar, ela está no pacote POO conta.java. Até aqui você pode acompanhar. No momento que você precisar continuar, eu vou te avisar. Então, essa classe, arquivo3, ela vai testar a utilização desses dois métodos que você vai criar, né? Então, o primeiro método, ele vai receber uma lista de contas. Então, eu já vou inicializar aqui essa listagem. Eu vou utilizar o objeto ArrayList e colocar uma série de contas aqui dentro. Você fique à vontade para utilizar um array, se você achar necessário, né? Um array simples, ou ArrayList. E agora, dentro dessas contas, eu quero adicionar vários objetos do tipo conta. Então, para isso, eu poderia criar aqui uma conta, conta1, new conta, e inicializar os atributos dessa conta. E no final, colocar a conta aqui dentro. O problema é que nenhum atributo dessa classe está visível para a gente. Por quê? Porque nós utilizamos nessa classe para os métodos e para os atributos nenhum modificador, ou seja, estamos utilizando aquele modificador de acesso package. O que nós vamos fazer aqui logo de cara? A boa prática. Vou colocar os nossos atributos privados e vou inicializar esses atributos dentro do método construtor, que vai ficar público. Então, uma conta e uma outra conta que inicializa esses atributos. Joia. Isso aqui já é o suficiente para a gente inicializar a nossa conta direto no método add do nosso ArrayList. Então, aqui eu já posso criar uma conta onde o cliente é o Ricardo e com um determinado saldo. Vou criar uma outra conta aqui para o cliente Lawrence, uma outra para a Sandra e uma outra para a Beatriz. E eu vou alterar aqui os valores de cada um. Perfeito. Já temos uma lista de contas para utilizar no nosso método de armazenamento. Tá? Então,
a partir de agora, é com você. Você vai criar um método que receba como parâmetro essa lista de contas e armazene essas contas dentro de um arquivo, que você pode colocar o arquivo lá dentro do diretório Files, né? O nome do arquivo você pode escolher, uma sugestão, contas.txt. E, em seguida, crie também um outro método para ler essas contas e retornar um objeto do tipo ArrayList, né? De contas, para a gente poder exibir as contas que tinham sido armazenadas nesse arquivo. Está preparado? Então, mãos à obra. Vamos, amigo. Para de assistir o vídeo, pausa o vídeo e só volte a dar o play no seu vídeo quando você tiver resolvido esse desafio. O que você está esperando, rapaz? Pronto. Então você concluiu o desafio? Foi bem sucedido? Se tiver concluído com sucesso, então, meus parabéns, você leva jeito como programador. Se não, volte e tente novamente. Então aqui vai uma das várias soluções possíveis. Primeiro desafio: construir o nosso método para gravar os valores, né, desse ArrayList em um arquivo. Então eu vou criar um método público aqui, que não retorna nada. Eu vou chamar esse método de armazenar contas. Certo? Esse método vai receber um ArrayList de contas. Então, qual é o primeiro passo aqui? Primeiro passo, a gente tem que ter um lugar para armazenar essas contas. Ou seja, eu vou precisar de um caminho. Então, paths.get, o caminho que eu vou utilizar aqui vai ser c:/xti /files /contas.txt. Próximo passo, eu vou precisar de um charset, né? Que é a codificação que eu vou utilizar aqui. Então, charset, vou chamar aqui de UTF-8 e procurar em standards charset a constante UTF-8. Perfeito. E por fim, vamos dentro de um try-catch inicializar um buffered writer. Chamando a classe files new buffered writer. Passando o path e o nosso UTF-8. Perfeito. E, por fim, a gente pode agora registrar todas essas contas no nosso arquivo. Como? Primeiro passo, vamos percorrer, né, cada uma das contas dentro do nosso ArrayList com um for. Então, for each, cada conta dentro de contas. E para cada uma dessas contas, nós vamos escrever dentro do nosso writer uma linha. Para cada conta, vamos escrever uma nova linha. Com quais informações? O nome do cliente e o saldo, os dois atributos dessa classe.
Agora nós temos um problema, porque esses atributos eles não estão visíveis para a gente. Então, vamos torná-los visíveis. Nós devemos colocar esses atributos como público? Não. A melhor solução é criar os nossos métodos gets para esses dois atributos. Então, vou criar um get cliente e um get saldo. Então, está aqui. Perfeito. Agora sim, eu posso pegar um get cliente e eu vou utilizar como separador dos nossos tokens aqui um ponto e vírgula. E agora uma conta.get saldo. E no final vou colocar uma quebra de linha, que é o nosso /n. Ótimo. Agora percebam aqui que o nosso método está reclamando um não tratamento da exceção IOException. Nós temos duas opções, ou nós podemos tratar essa exceção, ou nós podemos lançar essa exceção para ser tratada por quem está chamando. Eu vou lançar essa exceção. Então, pronto. Esse aqui é o nosso método. Vamos ver se ele está funcionando? Como é que a gente chama esse método? Então, arquivo 3. Então, esse aqui vai ser exatamente a nossa classe de operação. Igual a new arquivo 3. Então, operação ponto armazenar contas, passando as contas. Então, tá aí. Novamente, como esse método armazenar contas lança exceção, ele vai pedir para a gente tratar a exceção ou lançar a exceção. Eu vou lançar novamente a exceção no método main e vou executar aqui para a gente ver o resultado. Então, vamos lá. Opa, e tem um erro aqui agora. Ah, sim. Muito bom. Deixei só para não dar erro. Então, aqui está o nosso diretório files. Vamos executar essa classe. Pronto. Executou com sucesso. E vamos ver aqui o resultado. Está aqui. Criou um arquivo contas.txt. E em cada linha, ele registrou o nome e o saldo de cada uma daquelas contas. Perfeito. Então, nosso método de gravação foi bem sucedido. Agora, nós precisamos construir o nosso método de leitura, que vai transformar essas linhas de texto em novos objetos do tipo conta e retornar para a gente um array list cheio de contas que estavam ali naquele arquivo de texto. Então, vamos lá. Esse método eu vou chamar de recuperar contas. Esse método ele vai retornar para a gente um array list de contas e não vai receber nenhum parâmetro. Por que ele não vai receber nenhum parâmetro? Ele vai buscar as informações no mesmo lugar que foi buscado aqui nesse método de armazenar contas. Se ele vai buscar no mesmo local, então eu vou utilizar essas mesmas variáveis aqui. Vou colocar elas no escopo de classe.
né? Não vai ficar dentro, no escopo de objeto, não vai ficar dentro do método, não. Vou deixar essas duas variáveis aqui privadas. E agora sim, nós podemos ler essas informações. Como? Com try, vamos recuperar um buffered reader. Da nossa classe files no método newBufferedReader, passando o caminho e o char7, o tf8. Perfeito. Mais o que? Agora nós podemos ler o conteúdo. Como? Isso aí a gente já viu na outra aula. Então, nós temos aqui um método reader.readLine que lê cada uma das linhas do nosso arquivo de texto, linha a linha. Eu vou atribuir esse valor a uma variável line. Enquanto o retorno desse método for diferente de nulo. Joia. Agora, o que eu vou fazer com essa linha? Né? Eu vou ter que quebrar esses tokens, né, por esses delimitadores. Então, onde eu tiver um ponto e vírgula, eu vou ter que quebrar. Então, vamos lá. Line.split. Qual é a expressão regular que define aquele delimitador? Ponto e vírgula. Então, isso daqui vai retornar para a gente um array de strings com os nossos tokens. Perfeito, até agora. Né? Então, aqui eu posso ver se o que eu estou recebendo aqui, na posição 0, é o nome da pessoa, e se o que eu estou recebendo aqui na posição 1 é o saldo da conta. Então, vamos lá. Aqui a gente poderia até imprimir. Vou imprimir aqui, só para a gente ver. Imprimir os dois. Esse método, ele também vai lançar exceções do tipo IO exception. E ele vai aguardar aqui o retorno de um objeto do tipo ArrayList. Então, por enquanto, eu vou retornar nulo. Tá? Só para a gente ver o resultado aqui. Operação, ponto, recuperar contas. Vamos ver aqui o resultado. Joia. Então, tá aí. Ele realmente imprimiu o conteúdo daquele texto para a gente aqui. Mas ainda não é isso. Nós temos que concluir esse método. Então, esse método, ele espera o retorno de um ArrayList de contas. Então, aqui eu vou colocar as nossas contas. New ArrayList. E aqui dentro, para cada linha, eu vou criar uma nova conta. Como? Conta igual a new conta. E dentro dessa conta, eu vou passar o nome do cliente, que já está no formato string, e vou precisar passar também
o saldo do cliente, só que o saldo é do tipo double, e aqui ele está vindo como string por enquanto. Como é que a gente pode converter esse objeto do tipo string em um double novamente? Com double.parseDouble. Perfeito. E agora nós podemos adicionar essa conta à nossa lista de contas. E no final, retornar todas as contas que estão dentro de um ArrayList. Pronto. Agora, o nosso método de recuperação de contas parece que está perfeito. Então, vamos atribuir aqui essa colocar aqui contas 2, atribuir a essa variável o retorno desse método e imprimir cada um dos valores de cada uma dessas contas aqui embaixo para a gente. Então, conta.toString até poderia ser, mas nós temos dentro da classe conta um método feito exatamente para isso, exibir saldo. Então, eu vou tornar esse método visível. Você poderia colocar, na verdade, todos esses métodos aqui visíveis. E podemos agora acessar o método exibe saldo. Perfeito. Vamos ver aqui o resultado agora. Então, tá aí. Ele realmente gravou esses valores dentro do arquivo texto e exibiu o saldo. Agora, só para finalizar, eu vou comentar esse trecho de código aqui, que armazena as contas. Então, nós não vamos mais armazenar nenhuma conta. E o que eu quero é simplesmente recuperar as contas que estão dentro do arquivo texto. Por quê? Eventualmente, alguém pode modificar esse arquivo. E é isso que eu quero mostrar. Vou abrir o arquivo de texto e vou modificar aqui. Ricardo Lopes. Vou colocar aqui no final. Veranda. Juliana. E Caio. Perfeito. E executando, agora ele retorna todos aqueles registros, ele gera para cada um dos registros um objeto do tipo conta e imprime aqui para a gente. Então, espero que você também tenha conseguido superar esse desafio. É o tipo de desafio que você vai ter no ambiente de trabalho. E espero você na próxima aula. Até lá!